Olá, o debate está no ar. Estamos aqui toda quinta-feira no Facebook do canal Futura e na tela da TV toda terça às 9 da noite. Você também encontra as nossas edições no Futura Play. Bom, a gente está em outubro, reta final do ano, e você é daqueles que está se preparando para o vestibular, para o Enem, ou está correndo contra o tempo para entregar os artigos e projetos da faculdade ou da pós-graduação? Pois é, com o ano letivo e acadêmico quase chegando ao fim, o debate de hoje discute o ensino superior, a produção científica, as políticas de financiamento da formação de profissionais fora do Brasil. A partir do olhar de quem está nas universidades, vamos entender o que representam os resultados dos rankings internacionais de avaliação. Aqui no estúdio, com os nossos convidados, vamos analisar também como a crise fiscal da União e de estados estão impactando essas instituições e ameaçam a meta do Plano Nacional de Educação de aumentar a participação dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior no Brasil até 2024. E falando nisso, as instituições portuguesas são as únicas até agora que aceitam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está mudando de assunto agora, para o ingresso em seus cursos de graduação. Para quem busca o intercâmbio internacional na pós-graduação, as bolsas oferecidas pela CAPES representam muitas vezes a única possibilidade de ter essa experiência. Mas quem vai tem que voltar, pelo menos pelas atuais regras da CAPES. A determinação aos ex-bolsistas de doutorado é o retorno até 60 dias depois da apresentação dos trabalhos de teses acadêmicas. Mas um grupo que já reúne 150 doutores brasileiros busca mudar essa regra. O Gilvano Dallagnha, que conversa conosco agora pela internet, é um deles. Eu queria agradecer a presença aqui do Giovano. Giovano, explica pra gente o que é o Grupo Brain. Olá, boa noite, Bernardo, boa noite demais convidados, professora Marisa, professor Gerson. Bom, o Brain é uma rede de pesquisadores, jovens pesquisadores em início de carreira espalhados pelo mundo, que tem como objetivo contribuir de uma maneira efetiva para a internacionalização do conhecimento que é produzido no Brasil. Já que você tocou nesse ponto, não é necessariamente uma mudança de regra que o grupo busca. O grupo busca, nesse momento, um melhor aproveitamento do investimento que é feito na formação desses ex-bolsistas. Todos nós sabemos que a CAPES e o CNPq, por exemplo, são agências que têm tido um comprometimento bastante louvável ao longo dos anos na formação de jovens doutores, mas que nem sempre é possível mensurar e acompanhar o impacto dessa contribuição de todos esses doutores quando voltam. Muitas vezes as pessoas não voltam. E, historicamente, esse não retorno muitas vezes caía no esquecimento e, por que não dizer também, trazia um prejuízo para o país. E nós buscamos reverter esse aspecto através de uma série de ações que estamos a promover nesse momento. E, Giovano, você é membro da diretoria do Brain. Quais são as principais razões para não retornar ao Brasil? Tem a ver com o mercado de trabalho? Sim, o mercado de trabalho é um aspecto fundamental nesse processo. A própria CAPES, por exemplo, reconhece que é um momento difícil para o país e que é natural que mais pessoas tensionem nesse momento a considerar esse aspecto do mercado de trabalho como central quando optam pelo não retorno. Mas também há outros aspectos também que estão envolvidos. Às vezes o não retorno de uma pessoa não é motivado necessariamente por uma decisão pessoal, mas sim por uma série de circunstâncias que acontecem na vida da pessoa, essencialmente. E o que nós buscamos é que esse não retorno não implique num prejuízo para a produção de novo conhecimento no Brasil. Hoje em dia, muitas pessoas que não retornam e tentam ressarcir financeiramente o país, elas acabam entrando numa situação em que começam a pagar de forma faseada e nem sempre esse dinheiro retorna investimento para a produção de conhecimento, para a ciência brasileira. E nós estamos tentando encontrar estratégias para que esse retorno seja feito de modo que haja, quando possível, sempre o retorno pecuniário, mas que também haja o retorno daquele objetivo principal que o programa se propunha, que é contribuir para o avanço do conhecimento que é produzido no país. Eu queria trazer rapidamente essa questão aqui para o estúdio, para a gente repercutir. Marisa, na sua avaliação, esse seria um movimento do que a gente poderia chamar de fuga de cérebro, que é quando esses profissionais mais bem qualificados, eles deixam o país e vão para instituições estrangeiras porque oferecem condições mais vantajosas? Na sua avaliação, seria isso?
Olha, eu não sou antropóloga para a gente fazer os estudos aprofundados sobre isso, mas a gente aprende ao longo da história que existem alguns elementos preponderantes para a migração de pessoas. Uma seria a questão de guerras e regimes opressores, o que felizmente não é o nosso caso, e a outra é a questão econômica e empregabilidade, sem dúvida nenhuma. Então, apesar da gente ter uma instituição, e aí eu falo generalizadamente, de formação superior de qualidade no país, a falta de possibilidade de absorção de dar emprego no nível esperado e no retorno esperado que elas querem realmente atuar naquelas áreas, faz com que eles vão buscar outras oportunidades e isso acaba acontecendo naturalmente. Não sei se é uma fuga, né, mas isso acaba acontecendo por uma questão de oportunidade. E Gerson, na sua avaliação, assim, como é que a gente pode entender a dificuldade de empregar quem tem alta qualificação em países da Europa, dos Estados Unidos? Bernardo, na realidade eu acho que o erro é nosso, é o do país, do nosso sistema de educação superior, de ciência e tecnologia, porque se a gente já investiu tanto para formar o aluno durante toda a graduação, a pós-graduação, foi fazer um doutorado fora, ou um sanduíche, etc. Quer dizer, nós temos, e se a gente olha para o Brasil, ainda temos 700 pesquisadores por milhão de habitantes, 10 vezes menos que muitos países da Europa. Ou seja, a gente precisa de ter mais doutores, pesquisadores, mais ciência, mais cientistas. Então, a gente tem que ter programas, aí são programas de Estado, para absorver. Um deles, são programas relativamente baratos, como programas de pós-doutorado, a gente chegou a ter esses programas. Eu acho que alguns estados conseguem fazer isso melhor, acho que o estado de São Paulo consegue fazer melhor. Sempre a ciência vai ser, né, ela é muito competitiva, então, na verdade, você sempre tem um processo de seleção, mas não ter, né, como eu mencionei anteriormente, ter tido uma queda tão grande no investimento, né, do CNPq, da própria CAPES, isso está afetando muito. Então, é antieconômico, é o contrário, a gente desperdiça aquilo que a gente já investiu muito. E são pesquisadores que no passado contribuíram para o grande avanço na área das ciências agrárias, nas descobertas da Zika, do petróleo em águas profundas. Então, quando aparecer uma nova epidemia daqui a 10 anos, eu gosto sempre de cunhar uma frase uma pessoa americana, né, a Mary Lasker, né, que ela, quando o Nixon queria reduzir os recursos da NIH, ela chegou e falou, olha, se você acha que a pesquisa é cara, experimente a doença. Então... e o Nixon, imediatamente, ela conseguiu aumentar até os recursos da NIH. O argumento foi muito bom, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Gilvano novamente. Gilvano, como que a permanência fora do Brasil pode dialogar com as políticas públicas de incentivo à pesquisa, na sua avaliação? Olha, eu acho que talvez eu poderia responder essa pergunta dando alguns exemplos práticos e, em cima disso, poderíamos talvez fazer uma avaliação mais precisa. Por exemplo, nós temos alguns membros do nosso grupo que nesse momento conseguiram financiamento para projetos que envolvem instituições brasileiras e estrangeiras, financiamento esse dado por governos de países estrangeiros e que parte desse financiamento é destinado a instituições brasileiras que às vezes revertem bolsa de estudos para estudantes sediados aí no Brasil. Esse é um exemplo, não é? O segundo exemplo que eu acho que poderia ser apontado nesse caso aqui é o fato de já termos membros no grupo também, sediados em instituições estrangeiras, que estão a ministrar cursos online em universidades brasileiras, seja em pós-graduação, seja em graduação. Né? Giovano, então, e uma curiosidade, como é que vocês têm conversado com a CAPES em relação a esse processo? A CAPES já nos recebeu em 2 reuniões, nós manifestamos as nossas ideias, apresentamos uma proposta, ela reconhece a pertinência do nosso pleito, reconhece, como você foi falado aí no estúdio, que o cenário nesse momento é bastante delicado, mas estamos a tratar de questões históricas e que são sensíveis, não é? E que nesse sentido precisa que um debate profundo seja feito para ver a viabilidade desse projeto se oficializar, porque nesse momento ele ainda não é totalmente oficial. Ele nasceu como um movimento, digamos assim, concebido e posto em prática pelos próprios ex-bolsistas, não é?
Tá certo. Giovana, eu queria agradecer sua participação aqui no debate, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bacana, a gente viu aí então uma iniciativa de pesquisadores que pretendem, né, continuar com o trabalho fora do Brasil. Esse movimento, na sua avaliação, nos últimos anos em que a gente percebeu esses cortes intensos de verba para pesquisa, ele tem aumentado? Os estudantes, pelo menos os estudantes com quem vocês convivem, eles têm falado mais nisso? Nessa possibilidade de sair do país? Infelizmente, esse movimento tem aumentado, sim. E não é por conta da exposição que nós promovemos de contato desses alunos ou desses pesquisadores com o ambiente externo. Acho que o ambiente do exterior somente enriquece. Mas o problema da questão da nossa deficiência em absorvê-los no retorno é que causa esse transtorno, né? E eu acho que uma questão não só da forma de absorver como pesquisadores, mas o setor produtivo também absorve boa parte dessas pessoas. E no momento em que o nosso setor produtivo também está enfraquecido, né, e o que dirá fazer inovação se mal, né, eles se sustentam. Então, é nesse sentido que realmente a questão da absorção é realmente crucial e influencia, né? Eu só complementando, né, concordo plenamente, eu acho muito cruel mesmo, porque acho que é cruel para o país, né? Lembrar que geralmente são os melhores que são atraídos. Eles acabam até arrumando uma maneira de ressarcir. Então, eu acho isso, a gente vai perdendo, se a gente for olhar em termos quantitativos, talvez não seja um número muito grande. Mas, em termos qualitativos, isso ocorre. E aí gostaria de lembrar que isso está ocorrendo não só com estudantes, está ocorrendo também com pesquisadores. Alguns até consolidados. Consolidados.